Então eu vou começar pelo começo. Por que vocês escolheram cursar fonoaudiologia e por que na FOB? Olá, Gabriel, professora Débora, Beatriz, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, né? A minha história é bem complexa do ponto de vista de escolhas, né? Porque a minha formação do ensino médio foi na área de processamento de dados, na época. Então, a princípio, o meu curso de graduação seria em ciências da computação, porém, eu percebi que não era o caminho, né? Meus pais idealizavam o curso de direito, né? Que eu fosse, talvez, juíza, e, enfim, também comecei o curso de direito, mas também não era o caminho. E, né, percebi a minha trajetória profissional deveria seguir voltada ao cuidado. Né? Então, passei a estudar sobre as profissões que são, né, voltadas ao cuidado. E conheci a fonoaudiologia, né, nessa busca. Na verdade, não tinha, né, passado por nenhum atendimento fonoaudiológico, enfim. Então, dentre as profissões que eu estudei, a minha escolha foi pela fonoaudiologia. E porque na FOB, em Bauru, era a minha única opção em fazer fonoaudiologia, né? Porque vim de uma família bastante humilde, então, ou seria numa universidade pública em Bauru, né? Ou, né, trabalharia à noite e estudaria durante o dia. O curso de fonoaudiologia na universidade particular era diurno, então seria impossível. Enfim, então, né, morando fora de Bauru também era algo muito complexo. Na verdade, né, é muito difícil para quem vem de uma condição de vulnerabilidade social ter perspectivas de morar fora, né, e que poderia haver bolsas, possibilidades, né, não tinha esse conhecimento, enfim. Então, quando iniciei a primeira semana do curso de fonoaudiologia da FOB, eu tive certeza que era o que eu faria para o resto da minha vida. E, enfim, então foi assim que aconteceu. Pois é, né? Eu acho que eu e a professora Gedre temos algumas similaridades na nossa história. Eu também, né, vim de uma família humilde, não tinha condições também, né, de estar estudando fora, mas vim. E por quê? Né? Porque a fonoaudiologia para mim foi paixão à primeira lida. Não foi à primeira vista, porque eu não tinha experiência, mas eu gostava muito da área de comunicação. Eu achava que eu queria ser publicitária e fazer algo em propaganda, mas eu também gostava muito da área da saúde, mas sabia que eu não queria nem medicina, nem odontologia, nada que mexesse com sangue, que não é meu forte, né? Mas e nessas, né, o que fazer, eu estava no segundo ano do então chamado colegial, né, que hoje é o ensino médio, e eu estava esperando a minha irmã numa biblioteca dentro da USP de São Carlos, que a minha irmã trabalhava lá, mas a USP de São Carlos é totalmente voltada para exatas, né?
as engenharias, e eu estava folheando um guia de estudante. E nesse guia do estudante tinha uma reportagem sobre a fonoaudiologia e sobre o agarraque, sobre o centrinho. Eu estava falando da fissura e da deficiência auditiva. E eu olhei e falei, nossa, é isso, achei, né? Trabalha com comunicação, está na área da saúde, e eu falei, eu vou estudar aqui, né? Aqui que eu vou. E não procurei mais nada, né? Eu vim depois, quando eu estava no terceiro ano, eu vim conhecer o curso, quem me recebeu foi a professora Marisa. O curso não tinha nada assim para ser mostrado, porque eu sou da terceira turma, então nem tinham as clínicas ainda, né? As clínicas estavam sendo organizadas na estrutura do próprio agarraque, né? Do então chamado CEDALV. Não tinha muito para ver, mas ver o hospital, ver os pacientes, né? E observar aquela mudança, né? Não tinha muito de infraestrutura, mas tinha muito para ver na questão, né, do doar-se, do cuidado e da diferença na qualidade de vida daquelas pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar naquele momento. Então, eu não tive mais dúvidas. E, felizmente, né, como a professora Gedre comentou, a universidade disponibilizava naquele momento de programas, né, de permanência estudantil, como, por exemplo, alojamento, e que eu morei, né, no CRUSP, e as bolsas, né, eram menos oportunidades naquela época, felizmente isso aumentou, e foi uma transformação, né, não só profissional, mas uma transformação de vida, de tudo. Sair de casa com 17 anos e morar fora, mas com um objetivo, com dificuldades, mas com um objetivo, assim, muito concreto na minha cabeça. Então, acho que os anjos falaram amém. Então, pegando o gancho do que a professora Débora falou, né? Como foi estudar em um curso que estava no início no campus? Bom, eu sou a terceira turma, né? Gedre é da quarta turma. Eu vou começar a falar que talvez a Gedre já tenha pego um outro momento. Tudo na vida da gente, né? Eu acho que o copo, ele nem a gente tem que olhar o meio cheio, nem o meio vazio, porque tudo tem, né, as suas vantagens e seus desafios. Estudar em um curso em formação, por um lado, é desafiador, porque houve muita mudança, né? A infraestrutura, ela ainda não estava preparada naquele momento, completamente preparada, mas ela era muito sólida, porque a nossa formação dentro do agarraque, dentro das clínicas do agarraque, embora o espaço físico, né, não fosse o que a gente tem hoje, uma clínica só para o curso de fonoaudiologia, né, nós dividíamos o espaço com todos os outros programas que o hospital fazia, e isso era muitas vezes desafiador, principalmente, né, para o corpo docente, eu imagino, né, eles tinham que ter muita flexibilidade. Por outro lado, propiciou um contato muito próximo de nós, alunos, com profissionais, né? Porque a gente dividia esses espaços, né, com profissionais clínicos, né? Claro que hoje os docentes estão sempre ali, os fonoaudiólogos da clínica também, mas era muito mais próximo, né? Por questões dessas dificuldades de espaço. E então o copo passa a ser meio cheio, né? Porque você examina, você olha, você se identifica, né? Você observa a maneira como aquela pessoa ela interage, você vai ganhando. Eu falo que a gente veste a camisa, né? Eu vesti a camisa do agarraque, né? Do centrinho, porque nós não tínhamos a nossa própria clínica e o curso funcionava muito na estrutura do hospital. E a estrutura da FOB, que sempre foi maravilhosa, né, do ponto de vista
das disciplinas básicas, né, ter todos aqueles laboratórios disponíveis. Nós não tínhamos, né, a biblioteca com o número de informação que tem hoje, mas as pessoas que estavam ali eram muito solistas, não tinha internet, né, não era como é hoje, mas existia esse sentimento de auxílio, de ajudar, de ir atrás, né, uma coisa bem empreendedora mesmo, né, de ir buscar. E fazer parte desse início, né, também é um motivo de orgulho, porque a gente acaba imprimindo a nossa maneira também. Eles ouviam muito, ainda ouvem, né, mas a gente conversava muito com os docentes sobre o curso, fazíamos as nossas reivindicações, mas era tudo com muito respeito e com muita vontade de construir, né, não era crítica pela crítica, era a crítica com a sugestão, a crítica com a vontade de colaborar. E acho que isso veio de todas as turmas. Não, acho que a sua turma também, né, professora Giedre, também funcionou lá no CEDALV, né, atrás onde hoje é o McDonald's. Sim, nessa mesma estrutura, né, de funcionamento, e como a professora Débora comentou, nos permitiu fazer parte dessa história de construção, né, então nós tínhamos possibilidade de aprender a respeito da nossa própria profissão e também, né, da construção de um curso de fonoaudiologia, né, nós acompanhávamos os esforços dos professores, né, então fica a imensa gratidão a todas as professoras que construíram, iniciaram esse curso, então nós acompanhávamos todos os esforços, as iniciativas, né, e também as conquistas, né, o quanto nós vibrávamos quando uma das nossas professoras ia para o exterior para fazer uma pesquisa, né? Ou defendia o doutorado, né? Porque a gente também pegou isso, né, Gé? Isso, né, informação, até mesmo enquanto docente, né, então, as nossas professoras já eram docentes, estavam, né, no processo de pós-graduação, nos cursos de mestrado, doutorado, então, nós tivemos muitos exemplos a seguir, né, e esses exemplos, eles nos impulsionaram a muitas ações, né, a exemplo da JOFA, né, a criação da JOFA, que foi idealizada pelos estudantes, porque nós, né, sabemos o quão grande é a nossa profissão, né, quantas áreas de atuação existem. Na época já eram muitas, né, hoje são, né, as abordagens e as possibilidades são ainda mais ampliadas, porém, né, o desejo de aprender e de conseguir levar para toda a comunidade também conhecimentos, né, daqueles que fazem parte do rol de atuação do fonoaudiólogo e trazendo profissionais de outras casas, né, de outras que atuavam de forma de destaque, né, nas principais áreas da fonoaudiologia, enfim, então foi uma oportunidade de construção e crescimento conjunto maravilhosa, e assim, a gratidão imensa às professoras que iniciaram esse curso, né, e aos departamentos da AFOB que nos acolheram, até que nós tivéssemos o nosso departamento de fonoaudiologia, né, e ao Centrinho, como a professora Débora comentou, que nos, né, possibilitou todas as ações práticas da fonoaudiologia nos seus diferentes cenários ali, tanto no campus quanto fora do campus, né, o desafio era o dia da chuva, a professora Débora vai lembrar. Atravessar Nações Unidas não era fácil. Então, nós tínhamos também uma bota 7 léguas, vocês não devem saber o que é, mas era fundamental para que a gente conseguisse chegar no horário. Mais fundamental que o jaleco. Né? Que o jaleco. E uma coisa importante também é que o corpo docente era bem menor, né? Os professores do curso, eram pouquíssimos os docentes contratados naquela época, como acontece com todo o curso. Então, muitas das pessoas que eram clínicos, né, gentilmente
também faziam essa supervisão, né, participavam do corpo docente, era uma troca realmente, todo mundo era muito jovem, né, idealista, e ainda somos, né, jovens e idealistas, mas eu acho que a diferença da faixa etária na nossa época, entre os nossos docentes e nós, era menor, né, então, realmente, tinha também uma identificação bastante grande nesse sentido. E pensando nessa questão dos professores, que lá vocês eram alunas deles, como que foi passar de aluna para professora da própria instituição que formou vocês? E trabalhar conjuntamente com as professoras que foram as suas professoras? Então, eu acho assim, né, uma honra, porque eu nunca saí da FOB, né, eu me formei e passei a fazer já o mestrado direto, né, atuando na época no Centro de Pesquisas Audiológicas, sob a orientação da professora Maria Cecília, e eu sabia que eu queria ser docente, né? Na verdade, depois que eu entrei na faculdade, o objetivo somou-se a um outro. Eu não queria ser só fonoaudióloga, eu queria ser fonoaudióloga e docente, né? Docente de um curso de fonoaudiologia. E, claro, né, ser docente na sua própria casa é uma responsabilidade muito grande, um orgulho muito grande também. E aquilo foi virando realmente uma meta. Eu fui docente em outra instituição privada, até para eu conseguir ter também experiência, mas sem sair do campus, né? A universidade privada, ela tinha outros horários de funcionamento, então era possível, né, eu cumprir com essas duas obrigações, dentro do meu trabalho, né, que eu fazia dentro do campus, e já contratada nessa época como fonoaudióloga clínica, mas sem contrato de exclusividade, né, era outro tipo de contratação, tanto do ponto de vista da FUNCAF, eu era contratada pela fundação, como na própria instituição privada, né, eu dava aula na Unip, na época, a primeira turma de fonoaudiologia da Unip de São José do Rio Preto, com outras colegas, inclusive a professora Simone também dava aula lá, nós começamos a nossa carreira juntas, em áreas distintas, mas juntas, Simone Herrera. E, de certa forma, eu continuei atuando junto aos docentes da audiologia, né, trabalhando junto com a professora Maria Cecília, trabalhando ali no CPA, mas a possibilidade, né, de exercer na casa, ela, como eu comentei, ela dá honra, mas também dá uma certa angústia, né, de, nossa, será que eu vou conseguir, né, corresponder às expectativas, como vai ser? Mas, felizmente, né, eu acho que eu sou muito grata por ter tido dois mentores. É claro que todos os professores da Fono eu trabalho, né, com professores, a professora Wanda, ela foi minha professora, e hoje nós somos colegas e dividimos a disciplina, inclusive, trabalho junto, mas naquele momento eu tive dois profissionais que realmente me orientaram muito, que foi a professora Maria Cília e a professora Orozingo, né, e o resto eu acho que acabou sendo consequência. Quando a gente é mais jovem, a gente é mais impetuoso, né, e a gente, isso é bom, mas a gente também precisa, né, de balizadores, de pessoas que possam, né, nos colocar, nos indicar possíveis caminhos, né, e possíveis formas de fazer. A nossa trajetória é nossa mesma, a gente que trilha, mas eu tive essa oportunidade, né, de receber essa orientação, e eles foram me pautando, né, naquilo que eu poderia olhar como carreira, como diferencial,
quais caminhos que eu poderia ir. Então, eu acho que se não fosse por esse olhar cuidadoso, né, deles, eu não estaria aqui hoje, né? Porque, com certeza, as minhas decisões de formação foram que me possibilitaram ser aprovada num concurso público, como concurso feito, né, para o ingresso na carreira docente na USP. Então, eu acho que eu devo isso também a eles. E a minha família, é claro, né, sempre, mas estamos falando aqui dos nossos mentores intelectuais. Assim como a professora Débora, né, comentou a respeito do papel da doutora Cecília, doutora Orozimbo, para formação acadêmica dela, eu faço a mesma, o mesmo paralelo em relação à professora Cátia Flores Genaro e o professor Alceu Trindade, né? Então, eu tive também a grata, né, oportunidade de desenvolver projetos junto ao Laboratório de Fisiologia do HRAC, na época coordenado pelo Dr. Alceu, orientada pela professora Kátia, né, e a professora Kátia, muito visionária, né, identificou o quanto a área de motricidade oral estava em desenvolvimento, numa transformação, né? Então, a motricidade orofacial que nós temos hoje, ela não representa a motricidade orofacial da década de 90, né? Ela é uma outra, né, concepção científica e, enfim. Então, a professora Kátia me motivou, né, a seguir nesta área e, assim, é incrível, né, até de comentar sobre, né, a parceria e até a humildade da professora, né, nós fizemos curso de especialização em motricidade orofacial juntas, né, então, eu com a minha ex-professora aprendendo juntas, então, é muito da minha trajetória aí para, né, fazer a formação do mestrado, do doutorado, foi por incentivo e eu tinha a mão da professora Kátia ali, o professor Alceu também, como um mentor, assim, incrível, que me fez, né, me apaixonar pela fisiologia humana de uma forma que, né, transformou a minha capacidade de olhar para a atuação do fonoaudiólogo na avaliação e no tratamento, né, nas áreas relacionadas às funções orofaciais. Mas, assim, eu comecei a despertar para as questões da docência na graduação. Na verdade, é interessante, porque desde a infância eu fazia aula de pintura, de repente eu tinha montado um grupo para dar aula de pintura para as minhas amigas. Então, assim, se a gente for olhar para a minha história, assim, desde a infância, né, eu sempre gostei muito de estudar, clube de leitura, grupo de pintura, enfim. Então, e durante a graduação eu tive a oportunidade de ser monitora, né, inicialmente na sala para o aluno, né, onde o desafio era conseguir ligar o computador, escrever um texto, imprimi-lo depois. Vamos deixar bem claro, o computador. Era um. E também, né, como monitora, desde o primeiro ano, também na disciplina de psicologia, né, foram, assim, oportunidades incríveis de trabalhar com planejamento, de atividades de ensino, de avaliação, né, junto com o docente, enfim, então, né, me encantei. Na verdade, na infância, né, quando me perguntavam o que eu queria ser, eu sempre dizia escritora de livros, né? Então, hoje tem os livros que nós temos organizados, capítulos escritos, artigos científicos, né? Então, as histórias que nós escrevemos hoje são histórias pautadas na busca para a solução, né, de problemas de comunicação, no meu caso, mais de alimentação, dos pacientes que nós cuidamos. Muito obrigada,
professoras, pela disponibilidade de vocês. Nós encerramos aqui a nossa conversa. É muito gostoso escutar de ex-alunos que viraram professoras, né? Nós, como alunos, temos como inspiração, né? Onde nós estamos e onde podemos chegar. Muito obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço, gente, com certeza, fiquei emocionada com a Gedre, né? A gente participa e muitas vezes a gente conversa, né, Gi, bastante sobre as nossas carreiras, os nossos pensamentos, os nossos futuros, e a gente tem muita coisa em comum. E é sempre bom ter alguém com quem contar, né? E a professora Giedre, ela é a colega, né? Vocês não perguntaram isso, mas eu vou falar. Ela é a colega que se tornou muito, muito amiga, né? Ela era a colega na graduação que a gente se via, oi, 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 mas nem tinha muito relacionamento, né? Pouquíssimo relacionamento, mas também reencontrar os velhos colegas de graduação num outro momento e ter a oportunidade, né, de fazer essas parcerias e transformar isso em amizade, e amizade que é verdadeira e que dura e que é real, assim, é muito legal, gente, é muito bom. E no nosso curso nós temos várias pessoas, né, que são ex-alunos e que estão aqui agora. Então, obrigado, Gi, por você fazer parte da minha trajetória também. Um beijo grande. Obrigada por poder, né, estar aqui recordando, entrando em contato com essas histórias, né, que são momentos tão importantes das nossas vidas, né, e nós sabemos o quanto é um desafio entrarmos, né, para a Universidade de São Paulo enquanto estudantes, né, e então imagine lá atrás, no início da década de 90, nós não imaginávamos, né, que poderíamos ter essas oportunidades, e a Universidade de São Paulo, ela é transformadora, né, ela transforma, né, e ela transforma por meio das pessoas, né, que estão conosco, nos apoiando, nos iluminando. Acho que os mentores têm esse papel de nos iluminar. Eu também sou muito grata, né, à parceria com a professora Débora, a oportunidade, né, apesar de trabalharmos em áreas distintas, trabalhamos muito, né, de forma muito juntas, muito próximas, até por conta de tantas afinidades, não só da nossa história, mas de ideais também, né. Então, muito obrigada. É todo aparelho, né, aparelho auditivo, aparelho ortodôntico, tá tudo junto. E espero que vocês se animem também, né, Gabriel, Beatriz, se esse for o chamado, né, para vocês, da docência, da pesquisa, né, que vocês se inspirem com as histórias possíveis. Muito, muito obrigada.